Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o novo projeto de lei para a repatriação de dinheiro no exterior não declarado ao fisco. E na próxima semana, o Senado vai votar o projeto de lei para a regularização de contribuintes com dinheiro depositado no exterior e não declarado à Receita Federal. Eu entrevisto o advogado Heleno Torres, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite, Lídia. Não é a primeira vez que é apresentado no Congresso um projeto de lei para a regulamentação da questão da repatriação de dinheiro fora. Só que dessa vez há-se uma expectativa muito grande, porque está se dizendo que essa é uma chance irrecusável para quem mandou o dinheiro, seja por que razão for, ou pela instabilidade econômica do país, ou por razões pessoais, mas não declarou ao fisco de acertar a sua situação. É realmente uma chance especial e irrecusável? Sim, por dois motivos, um interno e outro internacional. O internacional é que todos os países, especialmente Estados Unidos, começaram um processo de fortalecimento do controle das contas dos seus residentes no exterior. Então, com isso, o cidadão que tenha contas bancárias em outros países, estas contas serão monitoradas por dois grandes tratados internacionais, o FATCA americano e os acordos internacionais da OCDE. Até 2018, espera-se que todas essas contas estejam monitoradas. Consequentemente, quem tiver dinheiro no exterior não declarado será identificado. Esse é um aspecto que não tem paralelo na história. Quer dizer, acabou aquela moleza de entender que dinheiro em centros financeiros offshore, em paraísos fiscais, que aí isso era inexpugnável. Não vai ter mais. Inclusive os paraísos fiscais. Aliás, já não tem, né? Exato. Inclusive os paraísos fiscais fizeram esses acordos com os Estados Unidos e com a OCDE. A OCDE é o chamado Fórum Global, envolve paraísos fiscais e já soma 128 países aderentes a esse acordo. E internamente, eu participei da CPI do HSBC como professor, fui convidado para sugerir medidas de reforma da legislação brasileira e uma delas realmente foi esta que os senadores consideraram oportuno, exatamente porque foi a forma que os Estados Unidos utilizou, quer dizer, uma justiça de transição para permitir, assegurar que aqueles que estavam antes numa condição de não declarantes pudessem declarar os seus haveres no exterior. E, a partir daí, iniciar-se-ia esse controle internacional mais efetivo. Agora, professor, evasão de divisa é crime? Evasão de divisas é crime. É um crime punível e com uma peculiaridade, porque este crime, a prescrição dele só começa a contar a partir do momento da descoberta do ativo e não do momento em que a pessoa saiu com esse recurso. Quer dizer, quem mandou dinheiro para fora não declarou, está na iminência de ser descoberto e aí está envolvido numa situação penal grave. Exatamente, porque veja bem, nós temos uma situação muito peculiar no direito brasileiro. Os contribuintes que não declaram qualquer patrimônio no Brasil podem a qualquer tempo fazê-lo por meio de um mecanismo chamado denúncia espontânea. Paga o tributo e o juro de mora. Ele pode também ter a extinção da sua pena se ele pagar o tributo antes de iniciado o processo criminal pelo Ministério Público. Também extingue a pena, no âmbito tributário. Mas no âmbito puramente penal, a evasão de divisas não permite isso, porque ele tipifica o possuir ou manter recursos no exterior. E o que é que essa lei muda em relação a essa situação? A única coisa que ela permite é a anistia da evasão de divisas nesse aspecto, ou seja, quando o contribuinte tenha ativos de origem lícita, ou seja, a legislação do Brasil e de nenhum país do mundo admite a aplicação desses regimes para rendimentos ou bens de origem ilícita, como lavagem de dinheiro e outros. Então, primeiro, a identificação da origem por documentos.
lícita. Em seguida, a supressão da evasão de divisas. Essa é a única hipótese que nós temos de anistia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então, eu imagino que quem tem dinheiro fora deve estar pensando assim, bom, mas essa lei tão vantajosa, que oferece anistia, né? Tá certo que tem que comprovar qual é a origem desse dinheiro. Sim. Que não é estímulo à lavanderia, tá certo? O governo vai arrecadar, porque vai ter que pagar multa, vai ter que se acertar com o fisco. Mas, se essas pessoas todas que mandaram dinheiro para fora, em função da situação instável da economia no Brasil, em vários momentos nós vivemos crises, como de agora, a troco do que elas vão trazer e internalizar o dinheiro com a economia no ponto em que está? Com a situação do jeito que está. Concordo com a sua preocupação. E a lei deve... Não chega a ser preocupação, viu, professor? Eu imagino, realmente. Mas curiosidade. Mas a lei deve proteger a segurança jurídica e a privacidade dessas pessoas. Obviamente, no passado, os países faziam isso simplesmente para trazer de volta o dinheiro. Hoje em dia, isso não existe mais. Os países cobram as mesmas alíquotas que cobrariam do seu cidadão, normalmente. A alíquota que estamos tratando aqui é de 35%. 47 outros países fizeram programas semelhantes, com alíquotas que hoje variam em torno de 20% a 40%, de tal forma que o Brasil está perfeitamente dentro desse modelo. A segurança jurídica de quem tem esse patrimônio no exterior estará protegida pelo sigilo bancário, porque isso trafegará pelos bancos, e pelo sigilo fiscal. Quer dizer, que eu estou entendendo, isso encerrando, que para o senhor, essa nova lei significa um avanço. É isso? Ela é um grande avanço, porque estudos demonstram que nós temos algo em torno de 200 bilhões de dólares de origem lícita de brasileiros no exterior. Se nós trouxermos pelo menos 20% desses recursos, nós teremos um salto no PIB de aproximadamente 5% e uma arrecadação que certamente será muito relevante nesse momento de ajuste fiscal. Muito obrigada, professor. Obrigado Uma boa a você. Noite. Boa noite.